Não, porque ele compreende isso, que isso é um estágio de evolução. Quando Kardec fala que existem limites, aliás, o Livro dos Espíritos tem muito isso. Eu me lembro quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, tinha algumas perguntas que Kardec fazia, que a resposta não me deixava feliz. Depois é que eu fui compreender. Agora eu sou feliz com elas. É o seguinte, às vezes o Kardec fazia uma pergunta e os espíritos dizem, ainda não é dado ao homem compreender isso. Deus põe limites ao homem para investigar essas coisas. E eu ficava assim, puxa vida, qual a diferença, né, quando apresenta isso, qual a diferença disso e dos mistérios da igreja? A igreja também tinha mistérios e mistérios insondáveis, né? E aí eu fui compreender, porque os espíritos dizem isso mesmo. Não é dado ao homem, porque o homem é um espírito encarnado, e um espírito encarnado está limitado pela percepção das coisas da natureza. Porque nós só percebemos o nosso mundo através dos 5 sentidos que nós temos e da nossa capacidade de ampliar esses sentidos com a tecnologia que a gente está inventando à medida que vai descobrindo as coisas da natureza. Nós enxergamos uma pequena parte da radiação eletromagnética, uma ínfima parte da radiação eletromagnética, que a gente chama de luz visível. Mas existem radiações eletromagnéticas que a gente não percebia. Agora a gente já tem tecnologia para detectar radiação gama, radiação X, radiação ultravioleta, infravermelho, microondas, rádios, ondas de rádio. Então, a gente ampliou a nossa percepção graças à tecnologia, mas isso ainda não venceu em nós os limites das faculdades que nós temos no corpo físico. Por isso é que nós temos dificuldade de compreender o mundo espiritual, porque a gente não sabe ainda perceber o mundo espiritual. Porque o corpo físico é uma barreira para a percepção do mundo espiritual. Mas o fato de existir essa barreira não significa que não exista a realidade espiritual. Do mesmo jeito que a gente não via radiação diferente da que a gente vê hoje, a gente vai conseguir, não é, ampliar nossa capacidade perceptiva para perceber a realidade espiritual, porque ela é concomitante conosco, são dois mundos que interagem entre si de maneiras sutis. Então, hoje, o que Kardec fez? Ele conseguiu perceber, através da manifestação dos espíritos ostensiva, das mesas girantes, dos outros fenômenos que foi sendo observado, que há uma maneira do mundo espiritual se revelar para nós. E ele, então, usou a mediunidade como telescópio, como microscópio. Não é? O telescópio serve para a gente investigar, não é? O mundo, o nosso universo. E o microscópio permite a gente investigar o mundo pequeno, que o nosso olho não enxerga. E a mediunidade serve para a gente pesquisar o mundo espiritual. Que É o bonito. mesmo tipo de recurso que a gente não tinha quando era homem das cavernas, nenhuma delas. Você sabe, Luiz Fernando, até 1920, mais ou menos, a gente não sabia que existia galáxia. Até As galáxias não existiam. 1920. Para nós existia nebulosa, que a gente via um corpo esbranquiçado e achava que aquilo ali era uma nebulosa. Nebulosa é o nome de uma coisa que você não sabe o que é nebuloso. Não é? É uma nébula. Na Não é? falta de nome melhor, né? Quando a gente desenvolveu os telescópios com mais poder de percepção, a gente descobriu que aquelas nebulosas, que a gente via como uma névoa esbranquiçada, era um arquipélago imenso de estrelas. E aí a gente conseguiu diferenciar a nebulosa, que é simplesmente matéria cósmica, ainda informe,
de nebulosa que era galáxia, que era um arquipélago de estrelas que giravam em torno de um centro comum e que tinha ali bilhões e bilhões de estrelas semelhantes àquelas que a gente observa aqui. Só que elas estão tão longe, elas não pertencem, porque a gente aprendeu a medir a distância. E a gente percebeu que elas não pertencem ao nosso conjunto de estrelas que a gente observa, que faz parte da nossa galáxia Via Láctea. E agora a gente descobriu que tem trilhões de estrelas, de galáxias. Não é? Então, o universo não cabe na nossa cabeça, a gente é pequeno ainda, a gente é limitado. Então, não é dado ao homem enquanto no corpo físico, o espírito não tem as faculdades necessárias para compreender mais amplamente as coisas de Deus. Mas não é limitado ao espírito, é limitado ao homem, por causa da vestidura material. Então, como espíritos livres, a gente vai compreender, inclusive, Deus.